Bom dia, chuva de bênçãos para vocês. Hoje é terça-feira, dia 10 de agosto de 2021. Muito obrigada por deixar eu adentrar na casa de vocês. Um excelente e abençoado dia é o que a tia Graziane deseja a todos vocês. Sinta-se meu abraço bem apertado do fundo do coração, tá bom? Vamos para mais uma atividade. Espero ansiosamente a atividade de vocês, tá? A sua participação faz toda a diferença. Lembrando que essa semana nossa aula está começando mais cedo, né? De 7 até 9h30, por causa do Fórum Municipal Educacional. Então, eu espero a compreensão de todos, tá bom? Os responsáveis que quiserem participar, está sendo aberto também, tá? Para todos os responsáveis que puderem, né? E quiserem participar. Essa parceria é muito importante, tá bom? Então, vamos lá para a atividade de mais um dia com as graças de Deus? Então, vamos lá. Hoje nós teremos aula de língua portuguesa. Primeiro, nós iremos fazer essa interpretação e uma parte gramatical, né? Falando sobre o substantivo simples e o substantivo composto. Depois nós iremos fazer 2 páginas do livro, tá certo? Então vamos lá. Leia e responda. Falar sobre o jogo enquanto manifestação cultural corporal significa traçar o que o jogo foi desde a Constituição até a atualidade. Para refletir sobre as possibilidades de recriá-lo por meio de uma intervenção consciente. Quando pronunciamos a palavra jogo, cada um pode entendê-la de modo diferente. Além disso, existe uma associação muito forte do seu conceito com o termo brincadeira, pelo fato de a palavra jogo se originar do vocábulo latino iocus, que significa diversão, brincadeira. A arqueologia registra a presença dos jogos na humanidade desde 2600 a.C., fazendo essa parte da vida do homem, mesmo que de forma intuitiva, onde os povos desta época retratavam coisas do seu cotidiano. Na pré-história, os jogos estão presentes como forma de lazer e de representar atividades rotineiras, além de servir como instrumento para passar herança cultural e conhecimentos entre gerações. Na Idade Média, os jogos foram proibidos pela Igreja de serem praticados na escola, já que o culto ao corpo visto na Grécia, diferentemente nessa época, era considerado uma heresia, podendo ser punido de maneira cruel. Os jogos propiciam o desenvolvimento da imaginação, o espírito da colaboração, a socialização, ajuda a criança a compreender melhor o mundo. Atualmente, devido ao progresso e às mudanças dele decorrentes, as brincadeiras e jogos infantis populares estão sendo substituídos pela televisão, pelos jogos eletrônicos e pelo computador. Brincadeiras, ação que se desenvolve no ato de jogar. Aprendizado cultural que se expressa de diversas formas. Aí aqui a tia colocou brincadeiras, né?
A brincadeira é um estado existencial das pessoas em diversas situações de suas vidas. Manifesta-se nos jogos, brinquedos em forma de objetos, cultura popular, reuniões de amigo, montagem ou confecção de brinquedos, entre outros. Os jogos podem ser classificados em jogos simbólicos, que a função desse jogo tipo de atividade lúdica, né? Consiste em satisfazer ou eu por meio de uma transformação do real em função dos desejos, ou seja, tem como função assimilar a realidade. A criança tende a reproduzir nesses jogos as relações predominantes no seu meio ambiente e assimilar dessa maneira a realidade e uma maneira de se autoexpressar. Brincadeiras ou jogo de faz de conta, de papéis ou de representações. Também tem os jogos deixa eu voltar aqui. Também tem os jogos esportivizados, contém alguns fundamentos de modalidades esportivas em que as regras são alteradas e ou criadas de outra forma. Basquetão, futebol de cadeira, futebol de duas duplas, né? Tênisbol, câmbio, 10 passes, vôlei em sol, e etc. Tem várias outras. Os jogos populares são aqueles conhecidos também como jogos de rua ou jogos tradicionais, que não exigem recursos materiais mais sofisticados, pois sua gênese está na cultura popular, como por exemplo, queimado, né, ou queimada, amarelinha, rouba bandeira, boca de forno, mãe da rua, chuta-lata, manchete, tacombol e etc. Já também temos também os jogos de salão. São aqueles que o jogador depreende, né, menos energia por parte da movimentação corporal, realizados em ambientes mais fechados, salas, usando-se tabuleiros e pequenas peças para representação dos jogadores, em que suas regras são predeterminadas. Na atualidade, muitos desses jogos são pré-fabricados industrializados. Dama, xadrez, ludô, dominó, pega-vareta, palavras cruzadas, barulho, né? Desapareceu alguém, transformação de palavra e etc. Já também temos os jogos cooperativos. Os jogos cooperativos são jogos de compartilhar, unir, o próprio nome já está falando. Unir essas, né? Despertar a coragem para assumir riscos, tendo pouca preocupação com o fracasso e o sucesso em si mesmo. Eles reforçam a confiança pessoal e interpessoal, uma vez que ganhar e perder são apenas referências para o contínuo aperfeiçoamento de todos. Dessa forma, os jogos cooperativos resultam no envolvimento total em sentimentos de aceitação e vontade de continuar jogando. Amigos de Jó, estamos todos no mesmo saco, cesta de frutas, dominó cooperativo, etc. Agora que depois que a tia Graziane leu, vocês vão deixar de ler? Não, vocês vão ler o textinho de novo, falando das brincadeiras, como que era o jogo na pré-história, os tipos de jogos. Então, vão ler de novo, tá? No cantinho que você reservou para ser a sua sala de aula. Depois que você ler, aí sim você irá interpretar, tá bom? Aí, número 1, qual a importância dos jogos na pré-história?
Número 2, qual é a importância dos jogos para as crianças? Número 3, por que as crianças não brincam mais com os jogos e brincadeiras populares como antigamente? Número 4, como podemos classificar os jogos? Número 5, pesquise 5 tipos de jogos e 5 brincadeiras diferentes. Então, você vai pesquisar 5 tipos de jogos e 5 tipos de brincadeiras diferentes, tá bom? Pode usar o Google, pode, se você souber, pode colocar 5 jogos e 5 brincadeiras, tudo bem? Agora nós vamos para a nossa parte gramatical. Hoje nós vamos falar sobre substantivo simples e substantivo composto. Tia Graziane, o que é substantivo simples? Substantivo simples, o que é substantivo? É aquela palavra que dá nome ao ser, não é isso? Então, o que é um substantivo simples? É aquelas palavrinhas, é aquela palavra que só tem uma palavrinha. Por exemplo, cachorro. O substantivo simples, ele só tem uma palavra. Cachorro, cadeira, escova, lupa, só tem uma palavra. Sol, só tem uma só palavra. Já o substantivo composto, não. Ele é formado por 2 palavras, como, por exemplo, guarda-chuva, passatempo, girassol, pé de moleque. Então, são o substantivo composto, onde pode ser com hífen ou sem hífen. Hífen é aquele tracinho que se dá entre uma palavra e outra. Então, é essa diferença entre substantivo simples e composto, tá certo? Aí, se vocês falassem assim comigo, tia, mas como é que eu vou saber diferenciar? A diferença é que o substantivo simples, ele só tem uma só palavra. Já o composto, não. Ele tem 2 palavras. Por exemplo, quando eu falo passatempo, passa e tempo é um substantivo composto. Pé de moleque, tem um pé e tem um moleque. Girassol, tem um gira e tem um sol. Então, são as palavrinhas que tem, né, que nomeia as coisas, mas que se apresenta com 2 palavrinhas. Então, é isso que é o substantivo composto, tá certo? Vamos lá para a atividade? Então, vamos lá. Depois vocês vão assistir esse vídeo cumprimentando, mas creio que vocês vão conseguir entender. Se caso não entender, vocês esperam, se a tia não responder na hora, é porque a tia vai estar no fórum, mas a tia vai retornar para vocês esclarecendo a dúvida, porque o lugar de esclarecer a dúvida é aqui, tá bom? Então, vamos lá. Olha só o número 4. Classifique em seu caderno os substantivos em simples ou composto. Então, pera lá. Letra A, escova. Só tem uma palavrinha, escova. É o quê? Simples. Muito bem. Agora, olha a letra B. Passatempo. Ó, 2 palavrinhas. Porque tem gente que confunde assim. Tem um tracinho, é composto. Não tem um tracinho, não é composto. Não é assim que se vê. Porque tem substantivos compostos que não são, que não se é colocado o hífen, tá bom? Hífen é esse tracinho de uma palavrinha a outra. Olha só que passatempo tem 2 palavras, o passa e o tempo. Então, é um substantivo composto. A letra C, guarda-chuva, que o hífen aqui, ó, é esse tracinho. Guarda-chuva, 2 palavrinhas, então é composto. Letra D, erva doce. Erva e doce, 2 palavrinhas, então também é composto. Ó, pé de moleque, é o quê? Composto, tá vendo? Letra F, couve-flor. É o que é couve-flor? Vamos tentar responder aí, tá bom? Letra G, chuva. É o que é?
Letra H, girassol. E letra I, sol. Agora, em seu caderno, você vai separar os substantivos compostos, colocando-os em sua coluna adequada. Como assim? Você vai escrever os que têm hífen de baixo aqui, vocês vão escrever no caderno assim, substantivo composto com hífen, e vão colocar embaixo os que têm hífen, certo? Aí pulam duas linhas e colocam substantivo composto sem hífen, e vão de baixo aí e coloca as palavrinhas que são substantivos sem hífen, tá bom? Qualquer coisa, a tia Graziane, mais uma vez, se eu não responder na hora, eu irei retornar para vocês. Pode ficar tranquilo que eu irei retornar. Tia, eu estou com dúvida. Eu irei retornar para fazer o esclarecimento. Tudo bem? Vamos fazer com capricho, colocar um nome, tem gente que está esquecendo o nomezinho, não pode esquecer de fazer o cabeçalho é a nossa identificação, vamos olhar a letrinha, né, porque essa é a nossa atividade, está sendo arquivada, vamos fazer com a letrinha bem bonita, porque eu sei que essas turmas ganham em letras bonitas. Então, vamos fazer letrinha bonita, tá bom? Estamos juntos sempre. Lembrando que, mais uma vez, a tia não vai cansar de falar. Se tiver dúvida, mandou mensagem, não respondemos na hora, espera um pouquinho, porque a gente estará no fórum. Tudo bem? Ficam com Deus, estamos juntos. Hoje a aula terminará às 9h30. Ficam com Deus. Agora a tia vai colocar aqui a atividade, né, a explicação, passo a passo da atividade proposta no livro, tá bom? Ficam com Deus.